ódio à fé é amor ao método, não é blasfêmia, é diagnóstico. Raça, eu já dizia, crença não é virtude, é hábito emocional vestido de atitude. Quando a prova falha, chamam de mistério, mas mistério não é argumento sério. Por que não sou cristão? Pergunta direta, assusta quem vive de resposta quieta. O absurdo não morreu, só mudou o cenário. Antes era fogueira, hoje é o lobby no plenário. Einstein já dizia, cansado de ser atacado por quem protege ignorância, porque lucra com o errado. Meslier, padre ateu, já denunciava a farsa. Igreja inchada, rica, vivendo do pobre que sangra. Nietzsche avisou, Deus morreu sem alarme. O cadáver apodrecia séculos no estandarte moral de rebanho. Culpa como controle, fraqueza vira virtude. Poder se reorganiza, escolhe. Chamam submissão de humildade cristã, enquanto manda o real se planeja amanhã. Não é transcendência nem verdade celestial, é tecnologia social pra manter tudo igual. Como Hitler lembrava, sem véu nem perdão, religião me envenena tudo, mas nada toca sem contaminação. Sabe, tem um quebra-cabeça que sempre me fascinou. Você pega duas das mentes mais brilhantes do século XX, Albert Einstein e Bertrand Russell. Certo. Ambos pensaram a vida inteira sobre as questões mais profundas. Mas na hora de falar sobre ciência e religião publicamente, eles pareciam, sei lá, de mundos diferentes. Um tentava construir pontes com todo o cuidado do mundo, o outro parecia que chegava com uma britadeira. E o mais interessante que as fontes de hoje nos deixam ver é que um deles, o Einstein, parece mudar de tática no meio do jogo. A postura pública dele se transforma ao longo de uma década. A gente tem aqui os ensaios dele de 1930 e de 41, a famosa palestra do Russell de 1927 e uma análise editorial que amarra tudo isso. Ah, sim. Então a grande pergunta que fica olhando esses textos é: o que de fato aconteceu ali? Foi uma mudança filosófica ou ele simplesmente perdeu a paciência? Exato, é exatamente isso. E a nossa conversa hoje é para tentar desvendar esse mistério, mergulhando nesses documentos. Vamos tentar entender por que o Einstein, o diplomata, sentiu que precisava mudar o tom e por que a clareza cortante do Russell, desde o começo, talvez fosse a estratégia mais realista. É uma história fascinante sobre a batalha das ideias, mas não no campo da filosofia pura, sabe? É na arena caótica da opinião pública. E tudo começa em 1930, com Einstein tentando uma jogada de mestre. Certo. Vamos para esse primeiro momento. Einstein, 1930, o ensaio Religião e Ciência. O contexto aqui é crucial. Sim. A gente está na República de Weimar, na Alemanha, um caldeirão cultural, científico, mas politicamente um barril de pólvora. E Einstein não é só um físico. Ele é tipo um astro de rock. É. A primeira celebridade científica global. E a imagem que a mídia projetava nele era a do gênio conciliador. Havia uma expectativa, uma pressão enorme para que ele usasse o prestígio dele para harmonizar os conflitos da época. Líderes religiosos, em especial, estavam desesperados por uma bênção do homem mais inteligente do mundo. Eles queriam dizer: viram? Até Einstein está do nosso lado. Ele estava pisando num campo minado. E ele entra nesse campo não de forma ingênua, mas com um plano, né? As fontes descrevem a abordagem dele como diplomacia cultural, o que me soa como uma forma elegante de dizer que ele estava sendo subversivo. Totalmente subversivo. Ele não estava tentando nem por um segundo fazer a teologia cristã ou judaica caber dentro da relatividade geral. Isso seria um absurdo. A estratégia era bem mais sutil. Ele pega a palavra religião, que tem um poder cultural enorme, e ele esvazia ela de todo o conteúdo tradicional. Fora o Deus pessoal, fora milagres, dogmas. Ele joga tudo isso fora. E no lugar, ele coloca uma coisa completamente nova. Um conceito que ele chama de sentimento religioso cósmico. Que, vamos combinar, não é o que a maioria das pessoas pensa quando ouve a palavra religião. De forma alguma. Para Einstein, essa religião era o sentimento de profundo assombro, de reverência, que uma pessoa sente quando contempla a ordem, a harmonia e, principalmente, a inteligibilidade do universo. É a convicção quase mística de que as leis do cosmos podem ser compreendidas pela mente humana.
Para ele, o fato da gente poder fazer ciência já era em si o maior milagre. Então, a experiência religiosa de verdade, para ele, não era se ajoelhar numa igreja. Era o arrepio que um cientista, tipo um Kepler ou um Newton, sentiu ao ver que uma equação matemática descrevia o movimento dos planetas. É a religião da própria descoberta. Uma religião sem profetas, só com pesquisadores. Exatamente. E é com essa definição muito particular em mente que ele escreve a frase mais icônica e provavelmente a mais distorcida de todos os tempos. A ciência sem a religião é manca, a religião sem a ciência é cega. Essa frase, ela é citada em todo lugar e quase sempre de um jeito completamente errado. Confesso que até eu já tive dúvidas. Me ajuda a entender o que ele realmente quis dizer com a ciência sem a religião é manca. Bom, dentro da lógica dele, a religião, lembrando, o tal sentimento cósmico, é o que dá o propósito, os valores éticos, a direção moral que a ciência sozinha não tem. A ciência é uma ferramenta poderosíssima. Ela pode dar a bomba atômica ou energia nuclear limpa. Ela nos diz o como, mas não o porquê. A religião de Einstein, essa busca por harmonia, seria a bússola moral, a perna que dá a direção. Faz sentido. E a segunda parte? A religião sem a ciência é cega. Aí é o recado direto para os religiosos tradicionais. Ele está dizendo que essas aspirações, esses valores, se não estiverem ancorados na compreensão racional da realidade que a ciência nos dá, tudo vira só superstição. Vira um anseio cego, sem fundamento, que pode levar a todo tipo de fanatismo. O que ele propunha era uma espécie de divisão de trabalho, uma parceria funcional, entende? É uma manobra retórica brilhante, sem dúvida. Mas fico pensando, enquanto Einstein estava jogando esse xadrez diplomático em 1930, tinha gente que não estava disposta a ser tão sutil. O Bertrand Russell, por exemplo, já tinha chutado o tabuleiro 3 anos antes, não é? Chutado o tabuleiro, virado a mesa e colocado fogo no salão. A palestra do Russell, de 1927, Por que não sou cristão?, é o contraponto absoluto à diplomacia do Einstein. O Russell se recusa a jogar o jogo de redefinir as palavras. Para ele, religião é religião. O cristianismo tem dogmas claros: Deus, imortalidade, Cristo. Ele não tenta reinterpretar nada. Ele simplesmente pega cada ponto e demole com uma lógica fria, implacável. O contraste é brutal. A análise dele sobre a origem da religião parece muito mais psicológica. Ele vai direto na jugular, né? Exatamente. Para o Russell não tem nada de sublime nisso. Ele descarta a reverência e diz que tudo se resume a uma emoção muito mais primitiva. O medo. Medo do desconhecido, medo da derrota, medo da morte. E ele complementa isso com o que ele vê como um desejo quase infantil de segurança, a busca por um irmão mais velho cósmico que vai cuidar de tudo. Onde Einstein via assombro, Russell via puro terror existencial. E a conclusão dele é uma das mais duras que eu já li. Ele não mede as palavras. Chama a religião de doença nascida do medo e as igrejas de o principal inimigo do progresso moral. Diplomacia zero. Nenhuma. E é aqui que uma das análises que a gente tem, a do Jorge Guerra Pires, se torna muito esclarecedora. Ele argumenta que Russell já demonstrava em 1927 uma clareza filosófica e, mais importante, uma lucidez estratégica muito maiores que as do Einstein naquele momento. Lucidez estratégica. O que isso quer dizer? Que ele entendia melhor o jogo do debate público. Precisamente. Russell já tinha diagnosticado o cenário que o Einstein só enfrentaria na pele uma década depois. Ele entendia que a ambiguidade no debate público não cria pontes, ela cria zonas cinzentas que são imediatamente apropriadas por quem tem uma agenda. Russell previu que a tentativa diplomática do Einstein de criar um novo significado para a religião estava fadada ao fracasso. Porque ninguém no mundo real ia ter a tal paciência conceitual, como diz a fonte, de parar e pensar: quando Einstein fala religião, ele quer dizer o Deus de Spinoza, uma admiração pela ordem do cosmos. Claro que não. O público, a imprensa, as instituições religiosas, eles iriam simplesmente pegar as palavras Einstein e religião, juntar na mesma frase e usar para seus próprios fins.
Russell via a ambiguidade não como uma ponte, mas como uma armadilha. Por isso ele atacava a definição que já existia com toda a força. Exato. Enquanto isso, Einstein, em 1930, ainda tentava criar uma nova. 2 estratégias, 2 mundos. E a experiência posterior do Einstein provou que o diagnóstico do Russell estava dolorosamente correto. O que nos leva de volta a Einstein 11 anos depois. Estamos em 1941. O mundo virou de cabeça para baixo. Completamente. Ele não está mais na Alemanha, é um exilado nos Estados Unidos, fugitivo do nazismo. A Segunda Guerra está devastando a Europa. E ele escreve um novo ensaio, com um título que já diz tudo: Ciência e Religião. A simples troca na ordem das palavras já grita algo mudou. Mudou. E o que mudou foi o temperamento dele. O que o motiva a escrever de novo não é um novo insight filosófico, mas puro e simples desgaste, frustração. A estratégia diplomática de 1930 não só falhou, ela falhou de forma espetacular e se tornou uma arma usada contra ele, e o pior, por 2 exércitos opostos ao mesmo tempo. Nossa, é como se ele estivesse sendo puxado por 2 lados ao mesmo tempo. Que loucura! Quem eram esses 2 lados? De um lado, você tinha grupos religiosos nos Estados Unidos que não paravam de citá-lo fora de contexto. A fonte menciona um exemplo perfeito de 1940. Uma associação religiosa usou a frase da ciência manca como prova de que o maior gênio do mundo apoiava a obrigatoriedade da oração em escolas públicas. É o mais absoluto oposto de tudo que ele defendia. Imagina, o homem que pensava o cosmos em termos de leis matemáticas, de repente é o garoto propaganda da reza na escola. A ironia é gigantesca. É avassaladora. Ele estava sendo transformado no santo padroeiro de ideias que ele repudiava. E, do outro lado do campo, vinham os ataques dos céticos e dos ateus mais militantes. Eles o acusavam de ser ambíguo, de ser um covarde intelectual. Diziam que ele era um místico envergonhado que não tinha coragem de afirmar suas verdadeiras crenças para não chocar o público. Que posição impossível! Ele era usado como troféu pelos crentes e chamado de covarde pelos não crentes. A diplomacia dele não gerou o diálogo, gerou distorção de todos os lados. A paciência deve ter se esgotado completamente. Esgotado. O silêncio já não era uma opção porque estavam falando por ele. E a tentativa de conciliação tinha se provado um desastre. Ele precisava falar de novo, mas dessa vez de outro jeito. E como essa frustração toda se reflete no texto de 1941? A gente sente essa mudança no tom? A mudança é gritante. A filosofia de fundo, a crença no Deus de Spinoza, no sentimento cósmico não muda, mas o tom é outro. Uma das fontes descreve o ensaio de 41 como mais curto, mais seco e mais direto. A luva de película sai de cena. A metáfora usada na análise é perfeita. Ele larga a colher de açúcar. Ou seja, ele reafirma as mesmas posições de 1930, mas sem nada daquela linguagem florida e diplomática. Ele vai direto ao ponto. Exatamente. Ele diz com todas as letras que a ideia de um Deus pessoal é produto do medo e de desejos infantis. Diz que a ciência não precisa da religião para funcionar. E, o mais importante, ele afirma que o conflito entre as duas é inevitável sempre que a religião tenta fazer afirmações sobre a realidade física. Ele desenha uma linha muito clara na areia, a linha que ele evitou desenhar em 1930. E a prova de que essa clareza toda já estava lá o tempo todo, só que contida, vem de outras fontes, certo? Das cartas pessoais dele. É o golpe de misericórdia no argumento de que ele mudou de ideia. As cartas privadas de Einstein, escritas décadas antes, nos anos 1910, 1920, já mostravam essa clareza brutal que o Russell exibia publicamente. Em uma delas, ele é explícito. Para mim, a palavra Deus não é nada mais que a expressão e o produto da fraqueza humana. Essa convicção já estava lá, sólida. O que mudou não foi a crença, foi a estratégia de comunicação. Então, no fim das contas, a grande revelação aqui é que Einstein não ficou mais ateu com o tempo. Ele só ficou sem paciência. A frase que uma das fontes usa para resumir é brilhante. É perfeita. A mudança não foi filosófica, foi temperamental. Ele tentou ser sutil e o mundo gritou de volta. Em 1941, ele decidiu gritar também na linguagem da clareza. Juntando todas as peças, então,
A jornada de Einstein não é a de um homem mudando de crença, mas sim a de um intelectual aprendendo uma lição muito dolorosa sobre comunicação pública. Ele tentou ser um mediador cultural, um diplomata das ideias, mas descobriu que a arena pública não estava interessada em nuance. Estava interessada em munição. E o contraste com o Russell ilumina a história toda. Eles nos mostram duas estratégias opostas no debate de ideias. A tentativa de Einstein de redefinir o diálogo foi vista como fraqueza e apropriada, distorcida. E isso o forçou a adotar tardiamente a clareza intransigente que o Russell, com sua lucidez estratégica, defendeu desde o início. O mais incrível é que essa história, que tem quase um século, parece que foi escrita ontem. Ela ecoa de uma forma muito poderosa na nossa era de polarização extrema, de bolhas informacionais. Sim, total. E de desinformação em massa. Ela nos obriga a pensar em como se deve, ou se é sequer possível, comunicar ideias complexas. A questão que fica é essa. Ao tentar construir pontes num ambiente polarizado, a diplomacia e a busca por uma linguagem comum são sempre a melhor ferramenta. Ou, como a experiência amarga de Einstein sugere, há momentos em que a ambiguidade é contraproducente, em que ela só alimenta mais confusão. A experiência de Einstein nos deixa com essa provocação. Num cenário onde a desinformação se espalha como fogo e as pessoas vivem em bolhas, qual abordagem tem mais valor prático? A tentativa diplomática de encontrar um terreno comum, mesmo correndo o risco constante da distorção, ou a clareza intransigente, mesmo que isso gere atrito imediato e afaste possíveis aliados? No fundo, a questão é, quando é a hora certa de, como Einstein, simplesmente largar a colher de açúcar? Einstein ainda busca ordem no infinito, um Deus sem rosto, cósmico bonito. Russell diz, não preciso desse chão, o sentido não cai do céu, nasce da ação. Um quer harmonia no tecido do real, outro aceita o trágico sem apelo final. Não é